comigo então a sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Eu vou ser bem breve e objetivo mesmo. Mateus capítulo 4. Vamos ler o texto que fala da tentação de Jesus. Já que em Hebreus diz que ele foi tentado em tudo. Em Lucas capítulo 4 fala que o diabo o deixou até a ocasião oportuna, ou seja, ele voltou em outros momentos tentando Jesus. A mais famosa, a primeira logo após o seu batismo, antes de começar o seu ministério. Versículo de número 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou, observe, gente. Primeiro, o Espírito de Deus levou Jesus para o deserto. Então, houve a primeira fase da tentação. A tentação de pão. Agora, o diabo quer tentar Jesus de uma maneira diferente. Ele vai transportar Jesus para um outro lugar. A segunda parte não é no mesmo ambiente. O ambiente vai mudar. Olha aí. Então, o diabo o transportou à cidade santa, a Jerusalém, e o colocou no pináculo, no lugar mais alto do templo, ou seja, Jerusalém é o lugar mais cheio de Israel, o templo é o lugar mais cheio de Jerusalém. Nos tempos de Jesus, o templo ocupava cerca de 40% do território da cidade, e ele coloca Jesus no pináculo, no lugar mais alto, mais destacado do templo. E agora vem a tentação. Se você é filho de Deus, se joga daqui, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em pedra alguma. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, olha aí, o transportou o diabo a um monte muito alto. De novo, o diabo desloca Jesus. Terceira fase da tentação, um terceiro ambiente. Agora é um monte muito alto. Mostrou para ele os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se você se prostrar e me adorar. Então disse-lhe Jesus: vai, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, eis que chegaram os anjos e o serviram. Gente, nós ouvimos aqui uma palavra em 2 momentos com o pastor Leandro, maravilhosa, de alinhamento com Deus. Se nos alinharmos com Deus, nós seremos felizes e abençoados, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Mas se tem uma coisa que nos desalinha com Deus, é o pecado. É quando nós escolhemos transgredir, optamos por operar fora da vontade de Deus. Em Lamentações 3, 39, Jeremias fala: de que se queixa o homem? Cada um se queixe de que, gente? Eu tenho uma caminhada cristã eu sou jovem ainda, mas tenho uma caminhada cristã de alguns anos, e muitas coisas já vivi nesse tempo. De nada eu me lamento, a não ser os meus próprios. Foram eles que bagunçaram, não foi ninguém que me perseguiu, que caluniou, que falou, que tentou, nada disso. Se tem alguma coisa que atrapalhou a minha vida, foram os meus pecados, e eu sei que a sua vida é a mesma coisa. É quando escolhemos nos desalinhar da vontade de Deus. Só que o pecado, ele, antes de ser consumado, ele opera num sistema de tentação. O diabo vem e ele gera uma tentação para nos atrair para a armadilha do pecado. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Antes
Ouça uma coisa, o homem, por mais que ele evolua exteriormente, a ciência, por exemplo, tem doenças no mundo que já foram superadas por nossa tecnologia, por nossa ciência. Mas o HIV, ele está explodindo no mundo todo. A OMS declarou no ano passado, em novembro do ano passado, que há uma epidemia assustadora de AIDS na Europa. No Brasil cresce também. Agora, olha que coisa esquisita. O HIV surgiu na década de 80 e apavorou o mundo. Pessoas famosas como Cazuza e Renato Russo morreram por causa do HIV. Magic Johnson contraiu o HIV. Década de 90, todo mundo apavorado com o HIV, começou campanhas para que o povo se conscientizasse da importância de se cuidar. Então, quando se começa uma campanha a nível mundial para combater uma doença, toda doença recua. Só que o HIV não. O HIV avança. E nos últimos anos, a geração atual não sabe quem é Cazuza, não sabe mais quem é Renato Russo, e o HIV avança. Por quê? Porque tudo que depende do nosso domínio próprio, de dominar os nossos pecados, a ciência não pode fazer, só Jesus pode fazer, gente. O alcoolismo também avança no mundo todo. Então, o homem, por mais que ele avance em ciência, ele continua sendo destruído pelo pecado, a não ser que haja uma obra de Deus na vida dele. Mas antes do pecado se consumar, há a tentação. E é sobre isso que eu quero falar rapidinho com você. Observe que no texto que nós lemos, Jesus ele é tentado pelo diabo. E ser tentado, gente, não é um problema em si. Todos nós somos tentados. Cada um em uma área mais específica. Em Tiago 1,14 fala assim, cada um é tentado quando é seduzido por sua própria concupiscência. Você tem um tipo de desejo que é diferente do meu, às vezes, mas cada um tem uma área. Eu não gosto quando eu falo sobre isso, aqui não, que a galera é mais jovem, mas tem um lugar que a gente fala sobre isso, umas irmãs falam assim, tipo assim, não, eu não. Como assim? Jesus foi tentado em tudo e você não? Você também tem uma área na sua vida, ou mais áreas, onde você é mais tentado. Mas o que eu entendi nesse texto, e é muito precioso, é que, primeiro, Deus, muitas vezes, nos deixará no lugar onde seremos tentados. Ele não nos tentará, mas nos permitirá estar naquele lugar. O Espírito Santo levou Jesus para ser tentado. Só que cada tentação, ela tem um ambiente diferente, gente. Um ambiente diferente. Quando ele quis tentar com pão, era o deserto. Quando ele quis tentar com a vaidade, botou no pináculo do templo, um lugar onde tinha muita plateia. Quando quis tentar com poder e glória, num monte muito alto, mostrando os reinos do mundo. Ou seja, o diabo, ele vai criando ambientes específicos de acordo com as nossas concupiscências. Então, a tentação, na verdade, não é só praticar um ato, é resistir a todo um ambiente criado em nossa volta. Quando eu compreendi isso, isso me ajudou muito a vencer as minhas próprias lutas e tentações. Eu quero falar hoje sobre isso, sobre o ambiente da tentação. Se você entender isso, você vai ficar esperto, vai ficar ligado, vai perceber quando aquele ambiente se configurar em volta de você e dizer, opa, estou no ambiente, é hora de vigiar mais, de lutar mais, eu não vou cair, eu vou vencer, vou ficar em pé, vou viver a vontade de Deus. Cada um de nós tem um ambiente específico. Por exemplo, tem um filme que ajuda a entender bastante isso. Lembra do filme Madagascar? Lembra do Madagascar? Nós assistimos Madagascar? Não, só eu que assisti Madagascar. Madagascar. No Madagascar tem um leãozinho chamado Alex. O melhor amigo dele é o Marte, uma zebra. Eles moram num zoológico em Nova York. Ali em Nova York, o Alex e o Marte são super amigos, pastor Leandro, pastor Rodolfo. Eles são amigões. Mas um dia, não lembro porquê, eles saem do zoológico. E vamos ver uma aventura na ilha africana, em Madagascar. Quando chega em Madagascar, dá um ziriguidum na cabeça de Alex. Que ele olha para Marte e começa a ver um bife, meu amigo. O ambiente mudou, a tentação brotou.
Por exemplo, o cara que é viciado em pornografia. Ele não está aqui agora vendo pornografia, só estiver muito endemoniado, né? Ele não está aqui agora vendo pornografia. É todo um ambiente. Ele vai ficar sozinho em casa, geralmente de madrugada, vai pintar um computador na frente dele, o smartphone vai dizer, agora é a hora. Aquele silêncio, olhou para um lado, olhou para o outro, passou ninguém. Você está entendendo? Há uma ambientalidade. O ambiente da inveja, tem um ambiente, chega alguém novo, alguém compra alguma coisa, gera todo um ambiente, da fofoca, cada um tem um ambiente. É tanto uma história engraçada sobre isso, que uma vez uns irmãos se reuniram para confessar seus pecados uns aos outros e orar uns pelos outros, como está em Tiago capítulo 5. Então estavam ali reunidos e um disse assim, rapaz, meu negócio é mulher, não aguento ver mulher, orem por mim, eu quero vencer isso na minha vida. Eu vou falar, rapaz, meu negócio é dinheiro, se eu ver um dinheirinho extra, eu pego mesmo, não estou nem aí, é luta para mim isso. Meu negócio é violência, eu sou agressivo, se alguém falar assim comigo, eu quero bater, eu tenho raiva. Aí cada um foi contando as suas fraquezas, e chegou um irmãozinho e ficou calado, né? Disseram, irmão, fale também, isso é bom, rapaz, isso é terapêutico, isso cura. Bote para fora e disse, melhor não. Fala, rapaz. Aí de muita insistência ele falou, vocês estão insistindo, eu vou falar. Rapaz, o meu pecado é a fofoca. Eu estou aqui doido para contar tudo o que vocês fazem, cara. Cara, esse ambiente para mim aqui está terrível. Que ambiente difícil. Eu ajudei um cara, olha que coisa engraçada. Ele, quando estava em Salvador, ele era o cara mais fiel do mundo. Olha que coisa louca. Ele disse, pastor, em Salvador, eu não quero olhar nem para o lado assim, eu não olho para ninguém, eu sou o cara mais fiel do mundo. Estou com minha esposa num lugar, que é a maior alegria de estar. Mas parece que quando eu entro no carro, ele trabalha viajando, né? Eu entro no carro para viajar, parece que desce uma pombagira na minha cabeça. Que negócio é esse? Que muda o ambiente, me dá uma vontade de pecar. Lembre dos seus pecados recorrentes, daquilo que você tem caído de vez em quando, existe um ambiente em volta dele. Algo se configura. Contar com certos amigos, um certo lugar, certo tipo de música, certa hora do dia, certa hora da noite, existe um ambiente que te envolve, discernir esse ambiente é fundamental. O diabo é esperto. Para cada pecado ele tinha um ambiente. O pão é deserto. Vaidade, pináculo do templo. Porque não tinha sentido. Deu uma exibição aqui no deserto. Pula aí do deserto. Não tem exibição, pináculo do templo. Então não tinha ninguém para ver. Então cada tentação tem o seu ambiente. E entender isso nos fará vitoriosos, gente. A gente vai perceber o ambiente se montando em nossa volta. Então eu queria te falar aqui algumas coisas que eu aprendi com Deus, lutando contra os meus próprios ambientes de tentação. É rapidinho. Primeira coisa que eu aprendi com Deus. O ambiente se formou em sua volta. Opa, o ambiente, ó. Tem gente que diz que até o cheiro, né? Olha o diabo chegando aí. Olha o negócio aqui, apertou para mim. Formou o ambiente, irmão, não se entrega, não. A primeira coisa que você tem que entender é se convencer de que por mais pesado que seja o ambiente, você pode vencer. Porque tem gente o seguinte, que ele está crente, está firme, mas formou um ambiente e fala, Senhor, vai me perdoando aí, porque nesse ambiente aqui eu não aguento. Ele já pede perdão por antecipação. Senhor, quando ela me olha assim, o Senhor sabe que eu não aguento. Senhor, quando passa esse filme, ele já vai. Não, meu amado. Você pode vencer. 1 Coríntios 10, 13, Paulo fala assim, ó, não vem sobre vocês tentação que não seja no nível humano. E Deus é fiel, Ele não deixará ninguém ser tentado além do que pode suportar. E Ele é tão bom que com a tentação, Ele dá também um escape. Então não tem essa conversa de tentação grande demais para se suportar. Martinho Lutero falava assim, eu não posso impedir que um pássaro pouse na minha cabeça, mas eu sim posso impedir que ele faça um ninho na minha cabeça. Então, toda tentação vem no limite daquilo que você aguenta. Diga ao seu irmão assim, para de dar desculpa. Você aguenta sim. Você pode vencer sim.
Não tem essa conversa de que é grande demais, de que é forte demais. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4,13. E esse versículo ele é mal usado. Porque aqui fala assim, ó, o que eu quiser, eu quero ter um carro, eu posso em Cristo. Quero ter uma casa, eu posso em Cristo. Não. Paulo fala assim, ó, eu sei estar exaltado e ser fiel a Deus. Sei estar batido e ser fiel a Deus. Eu posso todas as coisas em qualquer ambiente, em qualquer circunstância, eu posso ser fiel a Deus. A minha fidelidade não é condicional. Em qualquer ambiente eu posso vencer. Eu posso vencer. Eu posso ser fiel a Deus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu posso. É uma promessa ser livre. Ah, mas Paulo falou lá em Romanos 7... que o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que sou. Continue lendo a Bíblia. Capítulo 8, ele começa falando, mas nós não vivemos segundo a carne, vivemos segundo o Espírito, e nenhuma condenação há para quem vive segundo o Espírito, e não está mais sob a lei do pecado, mas a lei do Espírito e da vida. Então existe força em Deus para que nós possamos vencer. Gálatas 5,16, andai em espírito e não cumprireis a vontade da carne. Então para de desculpa, eu não sei qual é o seu ambiente, você vai vencê-lo em nome de Jesus. Segundo conselho, entendeu que você pode vencer? Agora é o seguinte, acho que aqui que muita gente se perde, pastor Leandro, Rodolfo, aqui muita gente se perde. Porque o cara está no ambiente, aí ele quer espiritualizar primeiro, antes de tomar uma ação natural. Uma ação que ele já sabe que tem que tomar. Tipo assim, ó, José, no Egito, Gênesis 39. José estava ali, e o texto fala que a mulher de Potifar ficava todo dia cantando José. E ele, não. Até que um dia o ambiente ficou top para pecar. Tinha ninguém na casa. Gente, José era um cara na flor da idade virgem. É muito hormônio acumulado. Um cara de uns 20 e poucos anos virgem, é muito hormônio acumulado. A mulher de Potifar deveria ser bonita, porque Potifar é um cara grande no Egito. Eles casavam com as mulheres mais bonitas. A egípcia, naquele tempo, era a mulher que mais se cuidava, que mais se ornamentava. Assista depois dos 10 mandamentos, para você ver como era a mulher egípcia. Lembra? Bonito. Agora imagina uma casa vazia, um cara na flor da idade, uma mulher linda, uma cama forrada com um lençol de linho egípcio. De verdade. Gente, a mulher agarrou José, a mulher vem cantando ele, e água mole em pedra dura, tentando bate até aqui, já vem cantando ele, está sozinha, agarrou ele pela roupa e disse, deita comigo. E, gente, isso é muito forte. E não é essa voz igual a minha aqui, não. Era tipo assim, deita comigo. Era um negócio, sabe? Meu amigo, aí José, se ele não entendesse de ambiente, quisesse espiritualizar, como muita gente faz, ele vai, está repreendido, Senhor, manda tua unção aqui, Senhor. Queima essa mulher. Meu Deus, eu não vou pecar. Senhor, aí não me pega assim. Não, eu não vou pecar. Aí não me toca assim. Ai, Senhor, ele não pega aí não. Peraí. Não existe isso, gente. Você não pode querer espiritualizar na hora que o ambiente se forma, você tem que correr. Depois você ora. Ou você já está orando antes. Lá em Mateus capítulo 26, Jesus está assim com os discípulos, Pedro, Tiago e João, vigiai e orai para não entrar em tentação. De que tentação, Jesus? Só tem nós quatro daqui, que tentação? Tentação nenhuma aqui daqui. Vigiai e orai para não entrar. Qual a tentação? Viriam os guardas, eles seriam tentados a negar Jesus. Eles já se preparam antes. Na hora que eles chegam, não é para orar mais não, é para agir agora. É para ter postura. Você não vai orar na hora, você vai orar antes. Guardei tua palavra no meu coração para na hora do vamos ver, não? Não é na hora abrir a Bíblia, não, peraí, não posso pecar não. Cadê a Bíblia fala? Não. Já se preparou, é igual o casal que está pecando no namoro, aí eles falam assim, não, é o seguinte, a gente não pode ficar sozinho mais não, mas peraí, vamos ficar sozinho para ler a Bíblia. Né, viu? É isso? Vem cá, amor, aqui para casa, meu pai saiu, minha mãe saiu, eu estou sozinha. Eu estou sozinha, não vai ficar sozinha. Não, a gente vai ler a Bíblia hoje, vai orar juntos, pode vir, a gente não tem... Não, ele quer espiritualizar o ambiente, não dá, gente.
Você tem que quebrar o ambiente primeiro. Jesus ele não ficou orando para repreender o diabo, ele falou, está escrito, essa é a minha decisão, e ele corria, ele se afastava. Teve uma moça que a gente tentou ajudar lá na igreja, a gente ajudou, graças a Deus, ela se converteu e passou 8 anos para se batizar. Sabe por quê? Porque ela tinha um namorado que não queria se converter, e quando ela estava ficando firme, que ela estava quase se batizando, ele ligava para ela, com saudade de você, meu amor. Aí ela não aguentava e voltava. Ele dizia, vou me converter, agora vai me converter, vou me converter. Aí quando ele dizia que ia, aí voltava para o mundo. Aquela 8 anos nisso. Até que ela decidiu que não tinha mais que orar nem que jejuar. Ela tinha que quebrar o chip do celular, excluir ele do Instagram, bloquear ele no WhatsApp, excluir ele do Facebook. Aí sim ela conseguiu, hoje está uma crente abençoada. Então, tem coisas que você não tem mais que ficar orando e jejuando, você tem que tomar uma atitude, meu querido. Tem que agir, cortar algumas amizades, sair de alguns grupos do WhatsApp. Eu só fico em grupo que me respeita, que querem alguém crente. Se não quer, se vai ter pornografia, se vai ter... Eu não vou ficar. Não vou permitir que esse ambiente entre na minha cabeça, que se configure na minha vida. Então tem coisa que é para agir. Não pode ver. É igual o irmão que estava vendo revistas, na época que tinha revista ainda, né? Revista de mulheres nuas. Aí ele viu na revista, aí chegou outro irmão e falou, irmão, que é isso aí? Eu estou aqui intercedendo por elas. Senhor, meu Deus, tira desse cativeiro, Jesus. Meu Deus. Então a gente quer espiritualizar. Não é atitude, meu amigo. Tem um amigo meu que eu amo. Eu tinha 4 amigos que eram tipo assim, 3 amigos que eram inseparáveis na minha adolescência. Sabe, grudado, dormia junto. Aí quando eu me converti, eu percebi que com 2 dele eu conseguia andar e ficar crente, mas tinha um que até hoje eu não consigo. O cara é tão perturbado que ele entra na minha mente, ele me perturba. A conversa é hambúrguer, ele leva para a mulher. A conversa ele dá um jeito, aí ele conta as coisas sujas dele. Ele vai. Quando você menos percebe, você está envolvido naquela conversa. O cara é bom para esse negócio. Ô, cara bom. Estagiário bom do diabo. Eu disse, meu amigo, te amo, mas com você eu não consigo andar. Não dá para mim, cara. Não vou andar com você, não vou caminhar com você, eu não consigo, não dá. Eu tenho que ser sincero com você, meu amado, não é só orar, não. É tomar atitudes. Cortar, romper, sumir, bloquear, desaparecer. Você crê nisso, meu amado? Para vencer o ambiente da tentação. Deixa eu te dar um outro conselho aqui, muito, muito precioso. Aí sim, quando você fizer isso, assim... Lá em Mateus 18, Jesus fala o seguinte, né? Se teu olho te faz tropeçar, teu pé... o que te faz tropeçar, você faz o quê? Você arranca, você não unge, não. Entendeu? Não, eu vou ungir, esse olho vai ficar uma bênção agora. Senhor, meu Deus. Não, arranca. Agora, isso é figurado, né, gente? Não é literal. A pessoa não pode ser uma good news, pastor, arranquei o miserável, né? Só tem uma, não é? Então você é radical com aquilo que te faz tropeçar, você corta, você toma uma atitude. Aí sim, depois de você tomar uma atitude, você correr, quebrar, você fazer alguma coisa real, para fugir daquilo, para quebrar o ambiente, aí sim você começa a gerar o ambiente espiritual. Aí você vai chamar Jesus para andar do seu lado, naquela situação difícil. Em Hebreus 4,15 diz que nós temos um sacerdote que em tudo foi tentado, mas não pecou, por isso ele pode se compadecer de cada um de nós. Mas Jesus, o negócio é dinheiro, eu sei como é que é, meu filho. É mulher, eu sei como é que é, meu filho. É vaidade, eu sei, meu filho. Eu venci, tem de bom ânimo, eu venci tudo isso, eu estou aqui contigo. Hebreus 12:18 fala que ele é capaz de socorrer os que estão sendo tentados. Na hora, no momento, você quebrou, tomou uma atitude, agora você pode contar com Jesus. Para te fazer não voltar para o pecado, não voltar atrás, caminhar rumo à vontade de Deus. Um outro conselho que eu quero te dar é, muitas vezes, para você quebrar o ambiente da tentação, caminhar com Jesus para o ambiente espiritual, você vai precisar de alguém ao seu lado. Nem sempre conseguimos sozinhos. O próprio Jesus, quando estava sob pressão intensa, chamou 3 amigos para orar com ele. Tem gente que não tem um amigo para orar com ele. Você tem alguém para orar com você? Vem cá hoje, vamos orar.
Amigo para ir para o cinema, chove. Para ir para a festa, chove. Para ir para o bar, chove. Jogar bola, tem. Você tem amigo que cola orar com você, jejuar com você? Sabe o que eu acho legal em Daniel? Que Daniel, o texto fala que ele fez um propósito de não se contaminar com as comidas do rei. O propósito era dele. Mas quando ele foi falar com o chefe da cozinha, falou assim, ó, não bote nem para mim, nem para esses 3 aqui, ó. Como é que é, Daniel? Eu quero comer meu camarão, minha picanha. Se é meu amigo, vai colar comigo no meu propósito. Você tem amigos assim? Você tem amigos assim, que colam com você, que oram com você, jejuam com você? A gente tem que ter gente assim na nossa vida, gente. Gente assim na nossa vida. Que cola com a gente para buscar Deus. Vou falar uma penúltima coisa aqui. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? Porque tem gente que vive 24 horas em ambiente de tentação. Sabe por quê? É muita ociosidade. Muita cabeça vazia. Vai dizer a sabedoria antiga que a cabeça vazia é a oficina do... Davi é um dos caras mais profundos com Deus da Bíblia, não é verdade? Agora, olha em que ambiente aconteceu a queda de David. Ó, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2. E aconteceu que numa tarde... Num quê? Num quê, gente? Não, eu não ouvi. Num quê? Numa tarde se levantou Davi da cama. Como é que é, Davi? Dormindo até de tarde. Sessão da tarde, Lagoa Azul, ele acordou. E era num tempo do que os reis tinham que guerrear, trabalhar. Ele estava tão de boa, cabeça tão vazia. E andava passeando no terraço real. Como Davi, gente. Acorda de tarde e está assim no terraço. Gente, quando eu vou num bairro perigoso aqui em Salvador, ou em qualquer lugar que eu vou, eu não tenho medo das pessoas. Bairro perigoso que eu faço, bairro que tem mais crime e tal. Aí eu vou pregar às vezes de noite num lugar, né? Eu não tenho medo da pessoa que está trabalhando lá, que eu não conheço, está trabalhando, está na lojinha, está fazendo o que for. Não tenho medo, não. Sabe o que eu tenho medo? Aquele menino que fica assim no meio da rua. Eles estão prontinhos, podia pegar eles e fazer a maldade. Cabeça vazia, meu amigo. Então, Davi está dizendo, é lógico. Aquela mulher que ele vai ver agora sempre esteve ali. Ele que era um cara ocupado e que não tinha tempo para ver. A pornografia que te prende sempre esteve lá. Mas se você fosse ocupado, você não via ela. Eu vou ficar aqui no Instagram o dia todo. Uma hora vai cair alguma coisa que não presta. Gente, ó, eu não estou falando de se ocupar apenas com as coisas espirituais, não. Mas até com as naturais também. Faz um curso, meu irmão. Vai estudar, querido. Ah, porque é o desemprego no Brasil. Faz um trabalho voluntário. Eu sempre disse, se eu tivesse desempregado, eu ia num lugar, você quer um cara voluntário, eu quero. Eu dar o meu máximo, ele ia querer me contratar. Mas desocupado ele não ia ficar, não. A tarde toda em casa de bobeira, vir na internet. Não, meu amado. Qualquer um gera ambiente de tentação assim. Olha o que Paulo fala sobre... Isso aqui é muito interessante, ó. Sobre mulheres que ficavam viúvas jovens. Olha o que ele fala. Primeiro, gente, isso naquele tempo. Mulheres, pelo amor de Deus, não é a realidade de hoje, mas olha o que ele fala. 1 Timóteo 5,13, ele fala assim, ó, elas aprendem a andar ociosas de casa em casa. E não só ociosas, mas também fofoqueiras e curiosas. Falando o que não convém. Aí, olha o que Paulo fala. Paulo não manda elas orarem, não. Olha o que Paulo fala assim, ó. Eu quero que elas se casem, tenham filhos, governem a casa. Ou seja, o Senhor ocupa essas mulheres. Se elas casarem, for lavar roupa, passar, cozinhar, a cabeça vazia vai morrer, vai sumir. Está entendendo, mano? Irmão, se ocupa. Diga assim, irmão, se ocupa, vai estudar. Fazer um curso. Curso de informática, de inglês, de francês, de jardinagem, de qualquer coisa. Faz alguma coisa na vida. E menos ambientes de tentação, se envolve com a obra de Deus, meu irmão. Ajuda na igreja, vai para os cultos, trabalha na obra de Deus e, sobretudo, enche a sua cabeça das coisas do alto.
tudo que for puro, tudo que for santo, tudo que for limpo, se há alguma virtude, se há algum louvor, encha disso a sua cabeça. Amados, eu vou encerrar aí sobre isso que eu queria falar hoje, mas eu quero te dar uma boa noite, uma good news no final aqui. O que eu aprendi sobre tentação é que ela vai vindo, vai te apertando, ela vai crescendo, ela tem um auge que parece ser insuportável às vezes, mas quando você vence, vem um alívio e uma graça de Deus. Jesus, ó, é pão, é vaidade, é reinos do mundo e glória. Sai, Satanás! Ele estava ali no limite, sai, Satanás! Vem os anjos e servem. Assim funciona. Tiago 4:7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele foge. Aí ele volta depois de novo. Mas nesse tempo você tem descanso, você tem bênçãos renovadas, graça, portas se abrem, porque você foi aprovado, e quem é aprovado passa de fase. Amém? Eu não sei qual é o ambiente em que faz você um Alex de Madagascar. Eu sei quais são os meus. E quando eles se configuram em minha hora, eu digo, opa, aqui o Alex vai querer devorar o Marte. Então eu vou vigiar mais, eu vou lutar mais. Discernir o ambiente é fundamental para ficar de pé. E se ficarmos de pé, viveremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só vou contar só uma coisinha aqui antes de encerrar, que eu lembrei aqui agora muito rápido. Um testemunho que resume tudo isso aqui. Eu conheci um pastor chamado Oswaldo, ele é de Valença, ele é na igreja em Valença. Quem conhece Valença aqui? Valença, Morro de São Paulo, igreja de Valença, minha esposa é de Valença. Esse pastor, ele era homossexual e era muito promíscuo. Não que todo homossexual seja promíscuo, ele era muito promíscuo, ele conta o testemunho dele, e eu conto porque ele conta para todo mundo. E na cidade, ele tinha um salão de beleza, e ele conta que muitos homens casados da cidade tinham caso com ele. Imagina que coisa, né? Ninguém sabia. Então, ele era uma fonte de contaminação, de pecado, um Jezabel lá em Valença, né? Terrível. Só que um dia ele teve um encontro maravilhoso com um carpinteiro que desentorta qualquer madeira torta, meu amado. Jesus Cristo Nazareno. E aí, ele começou a lutar contra o pecado dele. E a primeira coisa que ele entendeu era que era possível vencer. Eu tenho recebido muito contato de pessoas que têm lutado nessa área homoafetiva, e muitos acham que não dá para vencer. Dá para vencer sim, meu irmão. Em Jesus a vitória é para todo tipo de pecado. Então ele entendeu isso. Ele começou a tomar atitude. O que ele fez? Fechou o salão. Mudou o ambiente que ele andava, tomou atitudes naturais que ele tinha que tomar para quebrar aquele ambiente. Ótimo. Começou a gerar um ambiente espiritual para a vida dele, buscar a Deus, amém. Ele contou com um pastor que foi uma bênção na vida dele, foi o pastor Pedro Chagas, que pastoreava na época em Valença, foi uma bênção para ele. Conta que o pastor ajudava ele, ligava para o pastor de madrugada, o pastor orava com ele quando estava muito tentado. Maravilha. E as coisas foram se encaminhando. Só que ele disse que a última coisa que ele não conseguia vencer era a masturbação. E que ele, às vezes, estava de noite, não tinha mais relação sexual com ninguém, mas vinha as imagens na cabeça e ele pecava na masturbação, ele pensava nas coisas e se masturbava. Aí ele começou a usar uma tática, que era colocar uma bermuda, outra bermuda, uma calça, outra calça e outra calça. Sério. Para quando ele pensasse em se masturbar, dar tanto trabalho que ele desistisse do negócio. Ele disse que não tinha jeito. Quando a vontade vinha muito forte, ele arrancava as roupas todas e pecava. E ele estava nessa luta. E foi passando os meses e ele já desanimando. O diabo começou a dizer, desista. Tem aquela música assim, né? Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Você tem que tentar mais. Então ele disse, eu tinha vergonha de buscar a Jesus naqueles momentos. Eu já estava fazendo tudo o que eu podia e eu achava que era um momento muito constrangedor para que eu começasse a orar. Eu não queria. Eu queria vencer e depois orar, ou orar antes, como eu ensinei aqui. Mas tem horas, meu amado, que coisas sobrenaturais acontecem para nos arrancar do pecado.
E ele conta que um dia ele disse: Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Já ligo o pastor Pedro, eu faço tudo que tem que fazer, mas eu não aguento mais. Senhor, eu estou aqui. Ele conta mais detalhes que eu não vou contar aqui. E ele disse que ele tirou a roupa toda, já estava daquele jeito, e ele começou a orar. E falou: Jesus, entra aqui. Estou com tanta vergonha disso aqui, mas entra aqui. Me arranca. Me socorre. Me liberta. Ele disse que ele sentiu a presença de um homem entrando no quarto, tocando no ombro dele. E parecia que a mente dele, o corpo dele ia mudando, ia sendo restaurado. E para resumo de conversa, ele venceu esse pecado, hoje é casado, tem filhos crentes abençoados, é uma referência lá na cidade onde ele foi um dia treva. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Eu quero dizer que eu sei que tem situações que são tão complicadas, que parece que só um milagre. Mas como está em Hebreus 12, 18, Ele é poderoso e fiel para socorrer os que estão sendo tentados. Se nós realmente quisermos vencer o pecado, contaremos com toda a graça de Deus que você pode imaginar. Mas se nós não quisermos brincar com o pecado, Senhor, pequei, perdoa, pequei, perdoa, pequei, perdoa, pequei, perdoa, você vai ver escravo a vida toda, e o escravo não tem lugar no reino. Quem tem lugar no reino é o filho. Se o filho vos libertar, sereis livres, sereis filhos. Mas se continuar pecando, fica escravo do pecado. E não tem lugar, não tem herança no reino. Eu não sei qual é o pecado que tem te prendido, mas eu tenho certeza, se houver real vontade, Cristo fará milagres. Mas Ele vai te arrancar desse cativeiro e te fazer feliz, livre e abençoado em nome de Jesus. Quem crê diz? Vamos ficar em pé e encerrar esse momento, orando, e daqui a pouquinho o Rodolfo vai vir cantando, trazendo a última palavra, última porção de good news para as nossas vidas aqui, nesse domingo tão precioso, tão maravilhoso. Eu quero orar com você, e eu quero que você comece a pensar agora no seguinte: qual é a atitude que eu tenho que tomar hoje? Sabe, porque você pode orar: Senhor, me liberta, me salva. Eu vou assim, sim, mas faça a sua parte. Qual é a parte que eu não fiz ainda? Qual é o grupo do Zap que eu não saí, que eu deveria ter saído? Qual é o contato que eu ainda tenho? Qual é o que é que onde é que eu estou ainda, que está me cativando, que eu não tomei uma atitude ainda? José correu pelado. Isso é brincadeira, isso? Ele correu nu. Por que ele não ficou ali, gente? Porque ele cairia se ele ficasse. Não, me toque não, me pegue não. Não, ele correu nu. Ele correu nu. Coisa estranha, vergonhosa. Mas ele tinha que correr. Então, às vezes, a gente vai correr nu. De maneira figurada, né? A gente vai largar coisas para trás, vai perder, e vai até passar vergonha. Vai ser chamado de careta, de bobo, de gay. Para correr. Para sair. Teve um grupo do Zap mesmo que eu saí, depois um amigo meu, rapaz, quando você saiu, eles te esculhambaram tanto, rapaz. Isso aqui você é isso, você é aquilo, que você é gay, que você é isso, o quê, que você não sei o quê, papapá, e te esculhambaram tanto, estou nem aí. Melhor correr nu e depois herdar o que Deus tem para mim, do que ficar aqui bancando de bonzão e ser escravo do pecado. Deus nos dará a vitória. Vamos dar as mãos agora uns aos outros e orar uns pelos outros, porque Deus nos dá graça para ajudar o irmão também a fortalecer um ao outro. Pai querido e amado, estamos à Tua presença e eu te peço em nome de Jesus que ajude cada irmão aqui a discernir qual é o ambiente que ele tenta, Senhor. Qual é o ambiente que, quando se configura, balança ele, sacode ele. O diabo tentou 3 ambientes diferentes com o nosso Senhor, mas nos 3, o nosso Senhor foi vitorioso. E eu quero pedir graça para que, independente da circunstância e do ambiente, possamos dizer não, possamos escolher fazer a vontade de Deus e caminhar uma caminhada rumo a Jerusalém Celestial. Abençoa, Pai, cada irmão aqui que hoje tem suas próprias lutas, mas que está decidido
decidido a vencer. Ele sabe que pode vencer, porque não há tentação maior do que possamos suportar. Se ela veio no limite certo, Senhor. Mostra o escape, mostra a estratégia, mostra a ação a ser tomada. Derrama a tua graça, derrama o teu Espírito, Senhor, e nos faz vencedores, para a tua glória, para o nosso bem, para o bem de quem nos cerca, em nome e para a glória de Jesus. Quem crê diz, a palavra do Senhor bem forte, porque Ele é maravilhoso.